Paz, meus irmãos, junto com vocês aqui mais uma vez. Graças a Deus por essa semana, por esse dia e por essa oportunidade de falar da palavra do Senhor com vocês. A nossa pergunta hoje foi feita pelo David. Agradeço aqui a participação dele. E ele perguntou por que Jesus falou, quando Jesus estava na cruz, né? Todo aquele processo ali de crucificação foi muito complicado para o Senhor Jesus, não é? Foi muito difícil. Mas ele venceu. Só que tem uma determinada parte que Jesus diz, né? Passai de mim esse cálice. Então essa é a pergunta dele. Por que Jesus disse, passai de mim esse cálice? A pastora vai responder. Então, vamos ler, né? Mateus 26, 39, que diz assim, ó. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Veja só. O Senhor Jesus estava orando no Getsêmani, então, e ele falou isso. Se possível, Pai, passe de mim este cálice. Por que ele falou isso? Porque ele estava em grande agonia, sabendo que ele ia passar dali para frente em todo o sofrimento da crucificação, toda a dor. E, né, ele era humano, ser humano como você e eu. Então, ele estava, podemos dizer assim, em agonia extrema. Mas ele completou, mas que não se cumpra a minha vontade, sim a sua. Por quê? Porque ele sabia que para poder salvar o ser humano, era só com o sacrifício dele, só com o sacrifício de um inocente. E como ele nunca tinha pecado e nunca pecou, então só o sacrifício do Senhor Jesus poderia salvar a nossa alma. Então, quando ele disse isso, não significa que Jesus estivesse com medo de, vou morrer, vou para o inferno, vou... Não, de maneira alguma, não era nada disso. Ele estava amedrontado? Estava, porque ele era um ser humano, sabendo que dali a pouco ele ia começar todo o sofrimento. Mas não que ele tivesse com medo do açoite, dos sofrimentos, do sofrimento físico da cruz. Ele sabia que isso ali ele iria passar e como ser humano, é claro que ele estava apreensivo por aquilo. Mas não era esse tipo de agonia que estava fazendo ele se preocupar. E sim pelo fato, ele estava em expectativa por ter de suportar todo o peso da ira de Deus que iria ser derramada sobre ele para poder nos salvar. Então, a ira de Deus que foi derramada sobre o Senhor Jesus, não foi derramada sobre nós. Né? Aquele que aceita Jesus, é claro, como Salvador, está livre da ira de Deus. Mas então a expectativa, aquele sofrimento, aquela agonia extrema que ele chegou a suar sangue, foi por causa disso, porque ele sabia que naquela hora na cruz o Pai o abandonaria, como ele mesmo falou, Eli, Eli, lama sabachthani, quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai virou as costas para o Senhor naquele momento. Então isso foi o que causou maior dor no Senhor Jesus, maior angústia, saber que a ira de Deus estaria sendo derramada sobre ele, por causa do pecado do ser humano. Então ele que nunca pecou, recebeu o castigo de Deus por nós que somos pecadores. Mas não significa então que Jesus estivesse se negando e voltando atrás, eu não quero mais morrer pela raça humana. De maneira alguma. Porque ele mesmo falou, né, que ele dava a vida dele, ele deu a vida dele, ninguém a tirou dele, ele deu a vida dele por nós. Então ele não estava se negando, ele sabia de tudo que ele ia passar, todo sofrimento, toda dor. Mas o que mais angustiou o Senhor Jesus foi saber então que o próprio Pai o abandonaria naquela hora. Né? Como fala na sua palavra em Mateus 27, 46, diz que o Pai o abandonou naquele momento. Por quê? Porque ele estava levando sobre ele todos os pecados da raça humana. Todos, até daquelas pessoas que ainda nem nasceram. Então Jesus estava levando sobre ele os nossos pecados. E o castigo de Deus, da ira de Deus, estaria sendo derramado sobre ele, então, sobre o
pecado que ele estava levando sobre ele, que é nosso, mas que ele assumiu para poder nos salvar. Graças a Deus. Convido você, se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa palavra, deixar o seu curtir, se inscrever no nosso canal, é claro. Basta você clicar aqui, ó. Clica aqui, você vai poder se inscrever, nos ajudando a levar a palavra do Senhor mais além. Agradeço a sua audiência. Deus abençoe.